Boa tarde. Confessionalidade e ao mesmo tempo ser missionário. Muitas vezes a gente percebe uma tensão dentro da igreja, alguns querendo preservar a confessionalidade, tendo medo de se expor, tendo medo de se contaminar no contato com outras pessoas, né? E por outro lado a gente vê pessoas assim muito interessadas na missão e que às vezes pensam que para fazer a missão precisa abandonar nossa herança, né? Nosso jeito de cultuar, as nossas confissões. Então a ideia era mostrar que essas duas coisas podem andar juntas, né? E devem andar juntas. E eu acredito que esse nosso objetivo com a temática foi plenamente atingido, porque nós vimos lá nas palestras que nós só vamos ser missionários se nós formos confessionais. Porque se nós jogarmos a nossa confissão fora, nós não vamos fazer missão. Nós vamos estar jogando a essência da nossa fé fora, né? Então eu saí plenamente satisfeito com a forma como os palestrantes desenvolveram. E eu acredito que o assunto abordado pelo Dr. Jean também tem a ver com a temática, né? Porque nós vamos nos relacionar com o estado no qual nós estamos inseridos no Brasil, sendo luteranos, cristãos luteranos, conhecendo os nossos direitos e conhecendo os nossos deveres e usufruindo da liberdade que nós temos em nosso país de cultuar, louvar a Deus, como cristãos luteranos. Assim como outros também vão conforme as suas confissões, né? Então eu acredito que a temática, toda ela, realmente fechou. E aquilo que nós queríamos quando planejamos essa temática, na minha opinião, foi plenamente atingido. Eu diria assim que as palestras, elas não são um documento, não são parecer da CPR. Sim. Mas elas oferecem justamente esse subsídio. Há alguns anos a gente vem percebendo esse tipo de não é um questionamento, mas de posicionamento. Alguém perguntou assim: será que tem muitas pessoas pelo Brasil afora precisando, querendo de uma igreja como a IELB? E a resposta foi sim. A gente sabe que dentro dessa pluralidade que existe dentro do mundo evangélico, ter uma igreja como a IELB, que não deve ser confessiola, né? Mas deve ser confessional no sentido de que a sua confissão reflete a graça, reflete o Evangelho, é extremamente importante, né? E dentro do Departamento de Comunicação, uns anos atrás, surgiu justamente essa pergunta, né? Quantas pessoas estariam interessadas em uma igreja como a IELB? E outra pergunta que fizeram também um tempo atrás é que, e se a IELB não existisse dentro do contexto do Brasil, do contexto evangélico, ela faria falta? E ouvindo as palestras, né, a gente sabe que sim, que a IELB dentro do contexto brasileiro e dentro dessa imensidão aí que está sendo o mundo evangélico, ela está fazendo sim, faz e deve fazer a diferença. Eu acho que a autoestima do luterano, no bom sentido, né, de que ele precisa testemunhar a sua fé dentro da sua confessionalidade, dentro do seu jeito de ser luterano, acho que é extremamente importante isso. E a igreja precisa, também no bom sentido, vender essa imagem. Olha, cristão, luterano, você dentro do seu contexto, você é extremamente importante para o testemunho da sua fé, do seu jeito de ser, e praticar isso. É verdade. Eu acho que você destacou ali que ser luterano é ser cristocêntrico, né? Porque na palestra do Dr. Matthew, quando ele mostrou as sete marcas da igreja, né? Se nós observarmos, todas elas apontam para Cristo, né? Por exemplo, a que mais ele destacou ali foi a do ofício das chaves, né? Quando ele falou do saco que o sujeito traz para a igreja, cheio de pecado, a absolvição é graças ao sacrifício de Cristo. E o que ele leva de volta depois, para compartilhar com os outros, é tudo aquilo que Jesus conquistou para ele, né? Então, ser luterano é ser Cristo-cêntrico. Por isso que eu acho que ficou muito claro, é impossível ser missionário sem ser confessional, porque as nossas confissões apontam para Jesus, que é a verdade, né?
no qual Deus revela a sua graça e concede a sua graça ao pecador. Então eu fiquei muito feliz. Eu acho que nós podemos agradecer muito a Deus pelo que nós vivemos, né, ao estudarmos essa temática. Sem dúvida. É interessante, né? Eu estava lembrando, geralmente eu já compartilhei isso algumas vezes, do tipo assim, quando você está vazio, né? Quando você vem para a igreja cheio de pecados e problemas, de lá busca alívio. Ele dizia exatamente o contrário, lá tu enche o saco com graça, com misericórdia, para depois durante a semana ir consumindo. Aí quando tu já está começando a sentir que está faltando de novo, tu vai lá abastecer, né? Então, mas foi realmente muito interessante, muito bom, muito bonito, e eu acho muito edificante, né? Inclusive, às vezes a gente se preocupa, ou se preocupou até também, né, pelo fato de que, poxa, mandei um americano trazer uma palestra, né, mas ele foi extremamente dinâmico, foi assim, muito boa a apresentação e cativou todo mundo, né, conseguiu assim, trazer aqui de uma forma muito objetiva, muito próxima. Realmente só temos, como disse, né, agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas sobre as conferências, sobre as palestras, né? Só mais uma questão, assim, vamos relacionar essa temática com o nosso culto. Muitas vezes as pessoas se deixam levar por aquela ideia de um culto mais emotivo, né? Cheio de emoções, de louvor, né? Mas isso é coisa humana, né? E naquele momento ali pode até parecer bonito, atraente, gostoso, mas a pessoa, quando põe o pé para fora da igreja, vai levar. Até quando essas boas emoções vão acompanhar a pessoa? E a gente viu ali nessas palestras que quando nós somos confessionais, né, e nós valorizamos aquilo que nós temos, aí realmente nós vamos levar uma sacola cheia de coisas boas, né, que Deus nos dá, porque no culto, o culto é um serviço de Deus. Nós respondemos, agradecemos, louvamos, oramos, ofertamos, mas essencialmente é um serviço de Deus. Isso é muito claro, né, nas palestras. Esse jeito luterano de realizar o culto, que é cristocêntrico, com a centralidade da palavra, do batismo, da Santa Ceia, do ofício das chaves, esse realmente possibilita que os cristãos saiam da igreja com condições de compartilhar perdão, graça e salvação para as outras pessoas. Eu acho que isso ficou muito bem acentuado nas palestras. Deixa eu fazer uma pergunta para a nossa assessora, que está ali do lado, o pessoal não está vendo ela, mas, Luana, essas palestras, elas foram gravadas? Sim. E elas vão ser... Totalmente, parte delas. Parte delas. Elas vão estar disponíveis. Vamos fazer vídeo, né, de toda a convenção, vamos divulgar as palestras. Também. E vamos divulgar grande parte, sim. Não apenas... Não apenas teve uma pergunta, alguém nos dirigiu uma pergunta dizendo que não poderia estar na convenção, mas gostaria muito de receber as conferências, né, as palestras. E agora eu lembrei, então vai estar disponível o que nós temos aí. E realmente, olha, vale a pena, eu praticamente que lá estava, eu quero assistir de novo, porque realmente eu acho que nós temos muito a aprender e tirar sempre mais e mais aquilo que nos foi trazido nesse momento. Né? O resumo do pastor Mário Foucault está aqui na agenda, né? Sim. Vamos ver se a gente consegue também, pelo menos, os tópicos principais da palestra do Matthew, né? Para poder disponibilizar para o pessoal também aquilo que foi escrito junto com o vídeo, né? Acho que vai ser bem interessante a gente ter esse material. Nós vamos ter, sim. Ok. Antes de passarmos ao segundo ponto que eu gostaria de abordar aqui também, apenas dizendo, hoje está meio chuvoso, o tempo aqui não está muito bonito, e os meus dois irmãos aqui, pastor Lourdes e pastor Geraldo, estão meio gripados, eu até estou preocupado aqui no meio, mas o pastor Arnildo, vai espirrar para o outro lado. O pastor Arnildo, ele já estava programado, né? Após a convenção, ele tirou os dias de férias que ele ainda tinha em haver. Né? Então ele está de férias, deve estar lá em Porto Seguro, deve estar em algum lugar maravilhoso aí, né? Descansando. E o Renato está hoje em volta da mudança dele, né? Está mudando a residência, está mudando para a casa nova lá, e hoje então ele está desde cedo trabalhando nisso, e por isso então é perfeitamente compreensível
que ele está lá cuidando dessa mudança da casa e ele mandou pedir escusas por não estar conosco nesse momento. Por isso apenas o pastor Rubens e o pastor Geraldo aqui conosco. O senhor estava dizendo no final o nosso culto, né, a importância do culto e tal, né, o que a gente recebe, como a gente se abastece e tal. E acho que um dos momentos assim marcantes da convenção foi o culto de abertura e, sem dúvida, o culto de encerramento, né? Pastor Rubens, qual é a sua impressão, o que o senhor gostaria de nos dizer a respeito desses dois momentos culticos? Eu gosto muito, acho que todo luterano gosta muito do culto luterano. Ele é bem feito, bem cantado, os hinos são empolgantes e tal. No culto feito, no culto de abertura, né, dirigido aos convencionais, ele tem um caráter um pouco diferente, né? Nós temos a maioria dos profissionais de liturgia, de culto na igreja, os pastores, e mais a liderança negra que foi criada, está acostumada, né, se criou nessa linha litúrgica. Então a gente vê assim um conjunto muito bonito no culto de abertura, em termos de hinos, em termos de pregação, sua pregação muito boa, em termos de leituras, né? Em termos de exatidão daquilo que estava na liturgia, assim, sensacional, destacando aqui e agradecendo de coração o trabalho do pastor Silvio, com o coral que se apresentou, tanto o culto de abertura quanto o culto de encerramento. Então, dos convencionais, eu diria assim, a forma foi muito bonita, foi muito bem executada pelos liturgistas e pela Assembleia, pela congregação que ele estava, né, participando. Quando nós cantamos os nossos hinos do jeito que os convencionais cantaram, no culto de abertura, com todo aquele ânimo, aquela empolgação, aquela dinâmica, olha, é de arrepiar. Eu fiquei muito emocionado nos dois cultos. No culto de encerramento, além de a gente ter essa parte litúrgica nossa, tradicional, que todo mundo tem na mente, tem na memória, que ajudou a participação do pessoal que veio para o culto, imagina, 7 a 8 mil pessoas reunidas no mesmo local, cantando hinos que a gente canta desde a infância, com toda aquela empolgação, né? Com um acompanhamento de teclado, de instrumentos fantástico, foi assim de arrepiar também. E o coral mais? E o coral com 500 vozes cantando. Será que chegou a 500 vozes? Eu não tomei nota lá, não pude me informar do número. Era bastante gente. Mas o plano era que o coral tivesse 500 vozes. E aquele coral cantando aqueles hinos do culto de encerramento, né, depois o acompanhamento, o pessoal cantando junto. Olha, são coisas assim que eu não tenho vergonha de dizer, eu mergulho da nossa herança litúrgica, da nossa herança em termos de pregação, de hinos, da nossa hinologia, e há muita coisa que a gente pode resgatar e que a gente pode fazer, não só no culto de abertura da Convenção Nacional, não só no culto de encerramento da Convenção Nacional, mas resgatar coisas e dinamizar aquilo que nós temos dentro dos cultos das congregações. Há muita coisa que pode ser resgatada e pode ser feita, muita coisa bonita, sem precisar copiar modelos de fora. Às vezes a gente vê isso, né? O pessoal às vezes copia algum tipo de modelo de uma outra igreja. Mas nós temos a nossa identidade, nós temos aquilo que nós podemos aprimorar dentro do nosso culto. Na convenção ficou bem marcado, ficou bem distinto isso, pelo menos dentro do culto, dentro da hinologia, da liturgia, essa nossa herança. E o pessoal muito empolgado, muito feliz de estar participando desses cultos, né? E o louvor ali foi espontâneo, foi bonito, foi alegre, foi dinâmico, né? Uma coisa que eu achei bonita, assim, que vivemos numa época que às vezes dá a impressão que aquele modelo de coral, né, canto coral está ultrapassado, mas acho que os irmãos lá do Espírito Santo conseguiram mostrar que é possível, né, atualizar. Nós vimos lá no sábado à noite um coral que a maioria eram jovens e adolescentes, né? Sim. E cantando com empolgação. Então acho que nos mostraram ali que a gente pode continuar organizando, ensaiando corais
E envolvendo, inclusive, a juventude, os adolescentes, né? De uma forma criativa e muito bonita, por sinal. Quando você pega um coral grande como aquele cantando e põe o acompanhamento dos instrumentos juntos, vários instrumentos, né? Ou que seja um playback bem feito, para que você cante junto, aí você vê que você não precisa abandonar uma coisa em detrimento da outra. Pelo contrário, é um investimento em agregar recursos àquilo que já é bonito na igreja luterana, no caso do coral. Fica muito bacana. O investimento que se faz. Sem dúvida. Já sempre se diz que a igreja luterana ela se caracteriza por ser uma igreja que canta. Agora, realmente, aquele povo capixaba, o povo do Espírito Santo, é de empolgar. Canta com uma vontade, canta com entusiasmo. Claro, lá estavam representados todas as comunidades do Brasil, mas nas 7.000, 8.000 pessoas que lá tinham, talvez tinha 1.200 que não eram do Espírito Santo, né? Os outros 6.000, né, os 6.000 e pouco eram de lá. Então, realmente, a minha esposa, a primeira vez que foi para lá, ela voltou de lá empolgada com o canto, com a forma que aquele povo canta, com entusiasmo, efusivamente, colocando a sua voz no canto, vibrando e testemunhando a sua fé. Foi realmente algo fantástico. E eu acho que também um grande orgulho para nós, né, o fato de que, dentro da programação, nós tínhamos convidado para domingo, mas lá esteve o governador do estado, o vice-governador, o prefeito da cidade, o presidente da Câmara Municipal, né? Então autoridades cívicas também, inclusive participaram boa parte, ficaram 2 horas no culto, né? Quer dizer, entre a saudação, 1h30 a partir do culto propriamente dito, mas ficaram 1h30 até a hora da Santa Ceia, né? E aí eles saíram por compromissos que o governador tinha me dito que tinha. Então eles saíram, né? Mas eu não sei, poderíamos falar, mas talvez aqui o Felipe Schwambach, ele pergunta o seguinte: qual é o sentido, o significado da entrada da cruz e depois da leitura e do Evangelho, né? Então ele gostaria de saber isso. Na verdade, o Elisandro, né? O Elisandro, o pastor que entrou de batina, que entrou paramentado ali, né? E que não é nem conselheiro, nem um jovem pastor, se formou agora no final do ano passado, ele é um apaixonado pela liturgia, é um apaixonado pela questão litúrgica, né? E então esse costume, né, de entrar à cruz, a Bíblia, né, e eles entram e depois ser levado até o centro da igreja e tal, né? Ou seja, o Evangelho sendo levado ao povo, né? O Evangelho chegando ao povo, está no centro do povo de Deus, né? Então, por isso a leitura aqui, inclusive, deu um pequeno problema, porque o som não era dos melhores, né? Então, infelizmente, deu um pouco distante. Um pouco distante ali da mesa, né? Mas isso é tudo uma questão assim simbólica, né? Para enriquecer o culto, né? A cruz, que é o centro da fé cristã, né? A Bíblia, de onde vem toda a doutrina, toda a verdade, todo o ensino a partir dali, né? E depois, no momento, quando ele foi para o centro, dizendo exatamente que o Evangelho vem ao povo, né? Está no meio do povo. Todos esses simbolismos, né? Por exemplo, toda essa valorização do Evangelho são coisas que a gente pode resgatar. Símbolos litúrgicos, hinos, a liturgia em si. Se você volta, traz à tona o significado dessas coisas, explica de novo para o povo o que aquilo significa, quer dizer, toda essa simbologia volta a ter o significado que ela tem e comunica aquilo que ela tem que comunicar. Lógico, se faz muito tempo que o pessoal não sabe mais o que é aquilo, o cara pergunta, mas por que é essa cor, por que é esse símbolo, por que estão fazendo isso com essa entrada, essa saída do Evangelho? Mas quando você explica e instrui, isso volta a ter o significado que aqui o pastor Ailton Chileto comentou, né? Achei importante a liturgia tradicional, todos conhecem e participam, mesmo que não tivesse o telão, né? Por ser a liturgia que a gente conhece, todo mundo ia cantar junto e ia participar tranquilamente. Só para nós não deixarmos de atender, até porque nós estamos incentivando que as pessoas já podem, sabendo qual vai ser o tema, qual vai ser o assunto,
da semana, já podem mandar perguntas antes. Nós recebemos já no dia 7 de maio, né, 7 de maio, um e-mail de Denício Godoy, e ele faz uma pergunta. Ele gostaria de saber a respeito, ele é da Paz, lá de Patinga, né, Minas Gerais, né? Então, um grande abraço, Denício. Mas ele pergunta a respeito da posição da CTRE sobre comunhão fechada e comunhão aberta. Na verdade, o assunto, o tema, o documento que foi levado, que foi oferecido à igreja e que foi levado à convenção também, é um documento de estudo. Portanto, ele não foi decidido, ele não foi votado na convenção, ele apenas é um documento de estudo que a CTRE ofereceu para a igreja a respeito do convite para a participação na Santa Ceia, né? E ele diz ali especificamente, né, que a Santa Ceia sempre foi fechada para todos os cristãos, né? Esse é o posicionamento do documento que foi oferecido, né? Como ele não foi votado, ele não foi então adotado oficialmente como sendo a posição oficial da igreja, a posição oficial da igreja assumida em convenção nacional a Santa Ceia é restrita a todos aqueles que verdadeiramente creem nas palavras dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados, que têm condições de se examinar em cima disso e que realmente creem na presença real do corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia. Então essa é a posição oficial da nossa igreja, né? E essa permanece mesmo com esse documento de estudo, que em si não altera essa posição, não contradiz essa posição, né? Ele não abre a Santa Ceia em geral, né? Ele continua afirmando a todos aqueles que verdadeiramente creem nas palavras dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados, que em comissão com o pão e o vinho recebemos o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado e derramado para a remissão de todos os nossos pecados, né? Então essa é a posição oficial da igreja, e que tem condições para então, em cima, tendo esse conhecimento, tendo essa instrução sobre o que realmente é a Santa Ceia conforme a Bíblia, né? Então participam e podem. É importante dizer, né, pastor, que se volte a incentivar as pessoas para o preparo para a participação da Santa Ceia, a instrução sobre o que ela é, né? O que você recebe naquele momento. Então, às vezes a gente entra numa certa rotina, a coisa fica meio automática e não se diz mais aquilo que tem que ser dito. E aí você acaba esvaziando o sentido do que você está fazendo. É preciso resgatar e ensinar de novo sobre isso. O Marcos Gucci colocou assim, muitas pessoas estranham ritual com símbolos da Bíblia e a cruz com Cristo, como na Igreja Católica. Sempre se ouviu que a adota a cruz vazia ou não. Liturgicamente funciona assim: aquilo que está sobre o altar tem o sentido do sacrifício. Por isso que nós temos a cruz com o Cristo em cima do altar. E para lembrar a presença real de Cristo nessa Ceia. Exatamente. E ali está o pão e o vinho. Então, aquilo que é colocado sobre o altar tem o sentido do sacrifício. Então, quando você olha para a cruz com o Cristo no altar, você lembra aquilo que Cristo fez, o sacrifício do corpo derramado sangue de Cristo. Quando você olha para a cruz vazia, geralmente colocada atrás ou lá na parede, você lembra que esse Cristo não foi vencido pela morte, mas ressuscitou, né? Nós louvamos, nós adoramos, nós reverenciamos um Deus, um Cristo que está vivo, que não foi vencido pela morte. Então esse simbolismo, esse tipo de coisa, né, que a gente precisa repetir, dizer de novo, né? Sem dúvida. Isso inclusive esse assunto da Santa Ceia acho que é extremamente importante, e essa foi a intenção tanto da diretoria quanto da CTRE aqui reunida nessa sala, no sentido de que a igreja volte a estudar mais a fundo o sacramento do altar, a Santa Ceia, como toda a doutrina, né? Mas especificamente a Santa Ceia, exatamente porque de repente já não estão mais assim dando o devido cuidado e atenção
a esse sacramento que é uma bênção, que é um evangelho, que é um doce que Deus nos deixou, né? De amor, do seu amor, da sua misericórdia, né? Uma coisa que eu gostei nos cultos da convenção, que a Santa Ceia teve a sua liturgia. Às vezes a gente percebe que para diminuir o culto, o tempo do culto, se retira a liturgia da Santa Ceia. E a Santa Ceia como um lugar tão especial dentro do culto, que aquela liturgia é muito importante. Eu acho que lá se mostrou isso, né? Tanto no culto de abertura como no culto de encerramento, teve a liturgia, a preparação da Santa Ceia. Eu acho que nós também devemos destacar aqui ainda, eu acho que nós tivemos muitos momentos marcantes na convenção. E um deles, que até foi inserido, que não estava na programação, mas acho que foi bem marcante, foi quando a Ordem Luterana, com os seus representantes regionais nos diversos países, né, secretarias de diversos países latino-americanos, né, eles desfilaram com vestimentas próprias, típicas do seu país, e deixaram uma cruz que está ali embaixo. Nós ontem colocamos aqui embaixo do centro administrativo, vai ficar exposto lá, para quando alguém vier aqui, lá está a cruz de cada país, e trabalhos fantásticos que fizeram, bonitos que fizeram, né? Acho que foi um momento marcante também dentro dessa convenção. Lá estava também o diretor internacional da Ordem Luterana, né? Como é que era o nome dele ainda? Buchholz, né? Buchholz. Então, um senhor muito distinto, né? Que fez uma saudação também a todos, e tiveram presentes 12 países com a sua presidência, né? O presidente da Igreja Luterana Confessional de 12 países, 11 ou 12 países. Lá estava o presidente dos Estados Unidos, né, que deu uma palestra, o Matthew Harrison. Lá estava o Robert Bugby, do Canadá. Lá estava o Hans Vogt, que é da Alemanha, que é o chairman de toda a ELC, né, é o líder. Lá estava o Heisbertus van Hatten, lá da Bélgica. Lá estava o John Ehlers, da Inglaterra. O James Cerdaniola, das Filipinas. O Christian Ekon, da Nigéria. Lá estava o Dieter Reinsdorf, da África do Sul. Lá estava o pastor André Miller, que de certa forma é o líder, juntamente com o Christian Hoffmann, né, do Uruguai. E lá estava o seu figura representando também o Paraguai, né? Então, assim, uma representatividade muito expressiva, o que muito nos honra, o que muito nos alegra. Foi um momento também muito importante. Até castigamos eles, né? Ficaram uma hora parados lá na frente, nas suas saudações, porque era muita gente, né? Muita gente trazendo a sua saudação especial. Talvez, como foi pedido na convenção, talvez um ponto que não foi tão propício, nós tivemos muitos relatórios, né? E talvez não teve tanta oportunidade pessoal falar, né? Agora, acho que essa presença dos representantes da Ordem Luterana de todos esses países, essa presença maciça dos presidentes das igrejas do mundo todo, isso é outra coisa que nós vimos como a IELB é forte nessa convenção, mas nós vimos sobretudo como o luteranismo confessional é forte no mundo, né? Por exemplo, falaram lá de uma igreja que está se aproximando, né, da Etiópia com 6 milhões de fiéis, né, de luteranos que estão se aproximando do nosso grupo luterano confessional. Então, isso é uma coisa também que, para mim, chamou muita atenção, né? A gente vê pessoas tão diferentes, de diferentes partes do mundo, mas que têm a fé luterana confessional, que cultuam da forma como nós cultuamos. Isso mostra a grandiosidade da nossa igreja, né? Do mundo. Tem as palavras deles, assim, vários deles, nas suas falas, eles disseram, olha, o mundo, nós contamos e precisamos da IELB. Isso, assim, ficou muito claro, né? Muito marcado, porque, quer dizer, nós temos um compromisso como IELB, como Igreja Nacional, perante o mundo também. Inclusive, foi uma palavra do pastor Harrison, né? O Harrison, vamos dizer assim, nós somos 10% da igreja missuricina,
né? Sim. Somos 10%, lá é 2.500.000, nós somos 250, nem isso, né? Então, e o Harrison dizia, nós precisamos da Igreja Luterana do Brasil, junto com parceiros, né? Então isso é muito importante, acho que a Igreja Luterana realmente tem uma parcela muito importante a contribuir para o mundo, né? E também essa confessionalidade distinta, inclusive essa igreja da Etiópia, que saiu da ELCA, né? Saiu da igreja prima, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos, saiu dessa parceria. Por quê? Porque essa igreja está abrindo, liberando certas coisas, como por exemplo, casamento homossexual, né? Como a ordenação de homossexuais, né? E lésbicas e tal. Então, essa igreja disse, não, isso não confere com a palavra de Deus. Ou vocês recuam ou nós saímos. E como não houve recuo, eles saíram, né? Por exatamente se manterem na palavra, né? Na Bíblia Sagrada. Eu acho que isso é um destaque muito importante também, né? E assim nós poderíamos falar... Eu falei um pouquinho antes sobre relatórios, né? Ficou, lógico. Eu só queria dizer assim que a Convenção Nacional, ela, lógico, ela é organizada pela diretoria nacional, mas ela tem uma forma. Tem uma forma estabelecida pela própria Convenção Nacional. Nós organizamos aqui, né, principalmente com a preocupação do presidente, nós organizamos a convenção dentro do formato que nós já herdamos, nós já conhecíamos. Nessa Convenção Nacional foi feita a proposta de que isso aqui era o apelido, isso aqui é o caderninho verde da convenção, porque ele já foi encaminhado há bastante tempo, e ele contém os relatórios, a moção única da convenção e o parecer da CTRE e outros estudos, né? Então a proposta foi feita assim, no sentido de que o relatório já foi encaminhado, já foi feito, e lá, se alguém tiver algum questionamento, tiver alguma pergunta a fazer para quem presta relatório, então que possa fazer lá para tentar enxugar um pouco esse tempo de relatórios, porque a gente sabe também que muitos departamentos, muitas comissões e conselhos e etc. que trabalham na igreja querem esse espaço para também contar um pouquinho do que estão fazendo, né? E como a gente tem muita coisa acontecendo, acaba supercarregando a convenção, mas tem essa opção agora para a próxima convenção. Bom, mas queridos irmãos, nós podíamos falar muitas coisas da convenção. Realmente, quando nós sentamos ontem aqui em nossa reunião para fazermos a avaliação da convenção, já foi assim, realmente tivemos que cortar, porque tem muito assunto, tem muitas coisas que a gente lembra, que a gente recorda, e coisas importantes, destaques da convenção, como a participação de 1.230 pessoas, né, nessa convenção, como também 830 mais ou menos votantes, né? E é importante, o pastor Rubens trouxe junto aqui a revista institucional da igreja, ela voltou a ser reeditada, agora... Saiu do forno na convenção. Saiu na convenção. Eu já tinha visto ela antes da convenção. Então, uma revista muito bonita, muito interessante, que é, na verdade, a apresentação da nossa igreja, a Igreja do Brasil. Então, quando nós recebemos visitas aqui no centro administrativo, nós podemos agora oferecer uma revista institucional da nossa igreja, podemos oferecer um brinde, como também foi colocado lá para muitas pessoas, né? E temos também a revista do planejamento, né? Que foi lá então lançada, e desde já nós pedimos às congregações que porventura não receberam ou não estiveram na convenção por alguma razão especial, nós pedimos aos conselheiros e pastores que lá estavam, que levassem para as congregações que não estavam, né? E para os pastores que não estavam. Mas se alguém, pastor ou comunidade, não recebeu, por favor, mande o pedido e nós vamos enviar pelo correio. As 1.500 que foram, o pessoal levou tudo. Foram 1.500 e levaram tudo, mas nós temos mais outro tanto desse, vamos editar ou reeditar quantas forem necessárias para o pessoal poder ter isso aqui. Então, que é um instrumento, na verdade, uma ferramenta para ajudar naquilo que a gente quer fazer, que é anunciar Cristo para todos. Esse planejamento, meus irmãos, é muito importante que chegue a cada membro da igreja, que chegue às bases, que seja trabalhado na sua congregação, não só lá no distrito, também no distrito,
mas na congregação, e dentro da congregação que chegue a cada família, que chegue a cada membro. Talvez até julho, nós queremos preparar um folder que será distribuído para todos os membros, ou para todas as famílias da igreja, para que tenham conhecimento sobre os pontos, os alvos que nós queremos atingir, né, os 17 alvos que nós queremos atingir com o nosso planejamento global, né? Então, procure o seu pastor, procure a sua liderança, incentive a congregação para estudar, ler, trabalhar o planejamento local a partir dessa proposta da igreja. Façam um planejamento da congregação e executem esse trabalho para o crescimento do reino de Deus. Queridos irmãos, também aconteceram as eleições na convenção, né? As eleições que então determinaram uma mudança bastante grande na direção nacional, onde nós temos, em vez de 5 membros, nós temos 7 membros, né? A partir de agora são 7 membros na direção nacional, onde nós temos então, permanecemos na posição que nós nos encontramos hoje, como presidente. O nosso primeiro vice, ou não existe, vai primeiro e segundo vice, né? Mas o vice de ensino é o pastor Roni Marquardt, o vice da área da missão, pastor expansão missionária, o pastor Geraldo Schiller, o vice na área da educação cristã é o pastor Martinho Zontak, o vice na área da ação social é o pastor Ayrton Schroeder, a vice, que é a primeira vez que uma mulher também faz parte da direção nacional, a vice-presidente na área da comunicação é a Aline Albrecht, o vice da área da administração é o Renato Bauerman, continua sendo o Renato Bauerman, não esqueci nenhum, né? Não. Então, Só 6 vezes. então são os vice-presidentes aí, né? Então são 7 pessoas agora também. Queridos irmãos, nós só temos motivos para agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas sobre essa 61ª Convenção Nacional. Foi um marco na igreja, foram momentos de muito trabalho, momentos de crescimento, de fortalecimento, de comunhão, de fortalecimento na fé e no amor fraterno, né? A igreja lá estava reunida, representada de todo o Brasil e do mundo. Então foi algo realmente marcante. Os cultos, como já foi dito, né? E nós somos muito gratos a Deus por tudo isso e agradecemos a todos que oraram por este evento, que pediram a Deus por este evento, né? E nós solicitamos e pedimos e incentivamos, não deixem de orar pela direção nacional, não deixem de orar pelo trabalho da igreja, pelas missões, pelo distrito, pelo seu pastor, pela sua congregação, pela missão da igreja por todo o Brasil e pelo mundo afora, né? Temos grandes desafios e grandes oportunidades e nós não queremos ser omissos diante do desafio que o Salvador nos põe de dizer: ide por todo o mundo. Sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Sejam meus embaixadores. Olha, um embaixador representa, um embaixador defende, um embaixador luta por sua pátria. E a nossa pátria não é aqui no mundo. A nossa pátria está reservada no céu. Mas enquanto no mundo, embaixadores, embaixatrizes do Senhor e Salvador Jesus. Por favor, palavra final aí dos irmãos. Desejo a todos uma boa noite e que amanhã vocês possam acordar tendo as misericórdias de Deus renovadas em suas vidas. Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanharam em mais este momento aqui do live stream, né? Que Deus nos fortaleça com a mensagem da graça, do perdão e da certeza, né? Da companhia do nosso Cristo, nosso Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Non morir, sed vivam, et narrado opera Domini. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.